Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira semana do PET 6 e nesta semana nós vamos estudar semelhança de triângulos, ok? Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês de novo, né? E aí eu tenho aqui o PET 6, perdão, semana 3, né? Então já começa aqui com as atividades, né? Mas na verdade os conceitos aqui estão dentro das atividades. Então, dois triângulos são semelhantes se e somente se existe uma correspondência bionívoca que associa os três vértices de um triângulo aos três vértices do outro, de modo que ângulos com vértices correspondentes são congruentes e lados opostos aos vértices correspondentes são proporcionais. Nossa, não entendi nada, professor. Então vamos lá. O que quer dizer isso? Dois triângulos são semelhantes se eles têm os ângulos em comum, os ângulos correspondentes. Ó. Reparem que esse ângulo aqui no vértice A, ele tem a mesma medida que esse no vértice B tem a mesma medida que esse outro, e esse no vértice C tem a mesma medida que esse no vértice C', né? Então, primeira coisa, para que dois triângulos sejam semelhantes, eles têm que ter os três ângulos com a mesma medida, né? Na verdade, isso já é suficiente. O restante, a gente nota que os lados correspondentes eles são proporcionais. Ó. Vamos supor que esse lado vale 2 e a AC vale 4. Né? Então, repare que a C é o dobro de a linha C'. Então, por exemplo, se o A' B' vale 3, esse AB tem que valer 6, que é o dobro. E B' C' vamos supor que vale 4. Então, BC tem que valer 8. Né? E aí, a gente usa esse símbolo para essa semelhança. Né? Dois triângulos são semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Se e somente se o ângulo A for igual ao ângulo A', né? Como já disse aqui, os ângulos, os três ângulos são congruentes, têm a mesma medida. E além disso, a razão entre os seus lados correspondentes tem que ser sempre a mesma. Reparem que se eu pegar aqui o AB e dividir por A'B', vai dar 6 dividido por 3, vai dar 2. Né? Se eu pegar o BC dividido por B'C', BC dividido por B'C', vai dar 8 dividido por 4. Né? Vai ser 8 dividido por 4, que também vai ser 2. E o AC dividido por A'C' também vai ser 2, né? Porque vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Né? Ou seja, essas razões elas são iguais a 2. Né? Então quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes, ok? É como se a gente tirar uma foto do triângulo com o celular e a gente der um zoom, né? A gente vai aumentar esse triângulo ou vai diminuir, né? E aí a gente mede os lados desses triângulos novos que obtemos, e se a gente fizer a razão, a gente vai notar que vai ser sempre a mesma razão, né? Entre os três lados. Então, é isso que é semelhança de triângulos, ok? E aí tem um teorema aqui importante que diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Né? Quer dizer isso? Ó, aqui tem um exemplo, mas vamos pensar no triângulo. Então, esse teorema diz o seguinte: se eu tenho um triângulo aqui, se vamos colocar aqui os vértices A, B e C. Então, o teorema diz o seguinte: se eu traço uma reta paralela a um dos lados, vamos pegar uma reta paralela ao lado AC, AB. Então, se eu traço aqui uma reta paralela ao AB, ela corta os outros dois pontos, os outros dois lados em dois pontos, né? Então, vou chamar aqui esse ponto de D e E. Né? Então, esses dois triângulos, o triângulo ABC
triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo CDE, né? Por que que isso acontece? Primeiro, esse ângulo C, ele é comum, né? Esse ângulo C é comum nos dois triângulos, tanto o triângulo ABC quanto o triângulo DCE, esse ângulo é o mesmo. Agora, esse ângulo aqui, no vértice A, reparem que ele é congruente a esse ângulo no vértice D. Por quê? Isso é o que a gente estudou lá em retas paralelas cortadas por transversal. Se AB é paralela a CD, essa AC é uma transversal. E aí esses dois ângulos são ângulos correspondentes. O que a gente viu, ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. E aí, por fim, esse ângulo E no vértice E e esse ângulo no vértice B também, pelo mesmo motivo, né? Eles são ângulos correspondentes. Então, esses ângulos também são correspondentes. E um triângulo que tem dois triângulos que têm os ângulos correspondentes, congruentes, com a mesma medida, eles são semelhantes. Ok? E aí tem um exercício aqui, né? Esse exemplo aqui, do triângulo ABC abaixo, que é esse rosa, os segmentos AB e DE são paralelos. AB e DE são paralelos, sabendo que a C mede 30 centímetros. Determina a medida X em centímetros, que corresponde à medida do segmento DC. Então, AB vale 6, DE vale 4, e eu quero saber o X, que é o de C até D. E eu sei que o de A até C vale 30, né? E aí a gente pega, então, dois triângulos, né? Como pelo teorema, esses dois triângulos ABC e DEC são semelhantes, então quer dizer que a razão entre os seus lados tem que ser igual. Ou seja, se eu pego aqui 6 e divido por 4, né, isso que foi feito aqui, ó, o AB está para DE, ou seja, 6 está para 4, né, os lados correspondentes, assim como AC, né, ou seja, a hipotenusa aqui do triângulo maior, ela tem que estar para o X, que é a hipotenusa do triângulo menor, que é o DC. Ou seja, 6 está para 4, assim como 30 está para X. Multiplicando cruzado aqui, 6x é igual a 120, x vai ser igual a 20. E aí encontrou a medida do lado DC. Aqui uma atividade para vocês, usando a mesma ideia. Se D é paralelo a BC, então esses dois triângulos eles são semelhantes. Aí a gente pode fazer a proporção, ok? E aí a gente tem alguns casos de semelhança, né? Primeiro caso, lado, 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 né? Se dois triângulos têm três lados proporcionais, então eles são semelhantes, né? Ou se eles são semelhantes, os três lados são proporcionais. Esse 6 somente C quer dizer isso, né? Eu posso falar o seguinte: se os dois triângulos são semelhantes, então os três lados deles são proporcionais, né? Agora, eu posso fazer o contrário. Eu posso falar que se três lados são proporcionais, então os dois triângulos são semelhantes. Então esse é o primeiro caso de semelhança, né? E é a razão que a gente já viu, né? Então AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', assim como AC está para a linha C', né? E aí os dois triângulos são semelhantes. O outro caso é ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C tem dois ângulos respectivamente congruentes, né? Se dois ângulos são congruentes e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, então eu sei que o terceiro aqui ele também vai ser congruente, né? E se dois triângulos eles têm os três lados, os três ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. Então esse é um terceiro caso, um segundo caso de semelhança. Primeiro é lado, 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 e este é o ângulo, ângulo. Então se dois triângulos têm dois ângulos com a mesma medida, então eles são semelhantes. E um terceiro caso é
Dois triângulos são semelhantes, C somente C, tem dois lados respectivamente proporcionais e o ângulo formado entre seus lados são congruentes. Então, ó, lado, ângulo, lado. Ou seja, se o ângulo aqui é semelhante, é igual, né? Mesma medida, e os dois lados aqui adjacentes a esse ângulo, ou seja, se esse lado for proporcional a esse, e se esse lado, AC, for proporcional à linha C', então eu posso afirmar também que esses dois triângulos eles são semelhantes. Então, dois lados são semelhantes e o ângulo entre eles é congruente. E aí eu posso também afirmar que os dois triângulos eles são semelhantes. Ok? E com isso a gente termina, né, os conceitos. Agora vem os exercícios, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui o número 1, os triângulos ABC, né, e o A', B', C', representados na figura abaixo, são semelhantes. Então está afirmando, né? Eles são semelhantes. Tá, uma afirmação aqui, terminou com ponto, são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo ABC, sabendo que seu perímetro mede 21. Né? Perímetro desse lado, desse triângulo ABC. Então, o que é perímetro? Perímetro nós já vimos que é a soma de todos os lados. Né? Então, o que a gente faz aqui? A gente pode pensar que se a linha B' aqui vale 10, aqui vai valer um x, por exemplo. O BC aqui vale 18, eu vou chamar aqui de y. E o AC vale 14, eu vou chamar aqui de Z. Né? Então, perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, eu sei que x mais y mais z, isso é igual a 21. Né? E o que a gente pode fazer com essa informação do perímetro? Uai, esse triângulo A', B', C', eu posso calcular o perímetro dele, não posso? Porque eu tenho as medidas dos três lados. O perímetro desse triângulo A', B', C' vai ser igual a 14 com 18 dá 32, com 10, 42. E aí, uma informação importante, né? Uma informação importante, que se dois triângulos eles são semelhantes, e eles possuem uma razão de semelhança K, eu vou voltar lá em cima, né? Vamos supor que essa razão de semelhança, que a gente definiu aqui, seja um K, né? Então, a razão entre os seus perímetros também vai ser o K. Né? Por quê? Cadê? Então, se P é igual a 42, desse triângulo aqui, e o perímetro desse triângulo menor é 21, então quer dizer o quê? O perímetro desse triângulo menor é metade do perímetro do triângulo maior. Se é metade, então quer dizer que os lados também tem que ser a metade. Ou seja, isso fica fácil de a gente calcular depois. Se aqui vale 10, o ângulo correspondente aqui é o C, né? Então esse lado corresponde a esse lado, que vale 5, que é metade. Esse lado corresponde a esse lado, que vale metade, que vale 9. E esse lado corresponde ao lado Z, que vale 7. Né? E aí a gente encontra as medidas dos três lados. Ok? E aí tem mais dois exercícios para vocês fazerem aí, número 3 e número 4. E aí eu vou deixar como exercício para vocês. Então, para essa semana o conteúdo é esse. Desejo boa semana a todos e bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.